Capítulo 941 Má sorte. Os calouros entendem mais do que ele disse. Eles entendem que não devem comer nada até que as defesas da matilha na montanha sejam violadas. Eles entendem que se permitirem ser distraídos durante o processo de eliminação das sentinelas, então aprenderão uma lição muito dolorosa, pior do que a morte. Shiger disse a eles: "Vá agora." Os 5 calouros se afastaram dele. Eles se moviam a velocidades próximas à velocidade do som. Seus passos também são silenciosos. Cada um deles possui a força das entidades mana. As sentinelas não eram páreo para eles. Eles podem matar qualquer guarda tão facilmente quanto quebrar o pescoço de uma galinha com uma única mão. Mas eles não saíram por aí matando os guardas com abandono imprudente. Eles miraram primeiro nos alfas de cada esquadrão e os mataram silenciosamente. Então eles mataram os betas o mais rápido possível. Essa é a maneira mais eficaz de se livrar das sentinelas sem alertar a matilha. É muito importante que os alfas sejam mortos primeiro ou a intrusão será descoberta rapidamente. Como Exuorogs, eles sabem que um esquadrão é um grupo muito unido. Eles estão mais próximos uns dos outros do que os membros da família. Existe um vínculo entre todos eles, então eles saberão quando um deles morrer. O alfa do time é a cola que os une. Livrar-se do alfa deixará todos os membros do esquadrão atordoados por um tempo. Isso tornará os betas vulneráveis por um curto período. Isso permitirá que os vampiros eliminem os betas antes que eles possam dar o alarme. Um alfa é facilmente identificável. Eles são maiores e mais fortes. Eles se destacam em seu elenco. O grupo deles também gira em torno do alfa. Cada esquadrão está espalhado pela encosta da montanha. Eles também estão camuflados pela neve, por isso será muito difícil notá-los se não estivermos procurando por eles. Um sentido divino será capaz de senti-los, mas isso apenas a uma distância próxima. Eles também serão capazes de sentir qualquer intruso através de seu sentido divino se estiverem ao alcance um do outro. Afinal, um sentido divino funciona nos dois sentidos, a menos que haja disparidade de força. Se você consegue sentir alguém do seu nível, então eles certamente também podem sentir você. Os guardas não confiam em seus sentidos divinos para perceber intrusos. Eles permaneceram escondidos enquanto usavam a visão para examinar a encosta da montanha. Eles têm a vantagem de estarem escondidos e poderão ver intrusos desavisados. Infelizmente para eles, a vantagem da visão não funcionou bem contra os calouros. Os 5 calouros se aproximaram dos esquadrões individualmente e contra o vento para que seu cheiro não os denunciasse. Eles usaram seu sentido de sangue para localizar as sentinelas, não importando o quão bem elas se camuflassem. Então eles atacaram os esquadrões tão rápido quanto um raio após identificarem o alfa. Cada alfa brilha mais forte em seu sentido sanguíneo para que não cometam erros. Os calouros se moviam bem e rapidamente. Eles fizeram um bom trabalho. Shiger acompanhou seu progresso monitorando os sinais de vida que desapareciam na encosta da montanha. Ele quer pegar o bando Iron Nail desprevenido para que nenhum deles consiga escapar dele. Ele não quer que notícias de suas atividades cheguem a Sauron tão cedo. Para isso, ele precisa do elemento surpresa ao seu lado, apesar de ser esmagadoramente mais forte que sua presa. As coisas estavam indo bem até que não. Um novo alfa estava atuando como sentinela. Este alfa acabou de acordar, então ele está fraco. Ele não é tão forte quanto alguns betas e não tem a vitalidade sanguínea que faz os alfas se destacarem. Ele não deveria ter permissão para sair, mas ele é talentoso o suficiente para ser capaz de enviar um beta para ele, então ele foi considerado pronto para o serviço ativo. Isso está de acordo com a cultura dos Uorogs. Ele estava com outro esquadrão quando foram atacados. O alfa deste esquadrão deveria ensiná-lo como as coisas eram feitas até que ele pudesse ficar sozinho. Ele foi justamente esquecido durante o ataque inicial para eliminar o alfa porque ele é mais fraco. O alfa mais forte foi eliminado enquanto permanecia de pé. Ele não ficou atordoado como betas deveria estar. Foi um erro e custou-lhes o elemento surpresa. O jovem alfa levantou o focinho e uivou.
O ar saiu de seus pulmões e reverberou depois de sair de seus lábios. O som do seu uivo ecoou por toda a montanha. Isso é tão claro quanto qualquer alarme precisa ser. Eles tinham um emprego. Shiger gemeu e reclamou: acho que é meu azar. Ele correu em direção à montanha o mais rápido possível. Ele foi notado imediatamente depois de chegar perto o suficiente da montanha. A fronteira do território da matilha está ausente por causa da hierarquia confusa da matilha Iron Nail. A matilha não pertence a uma pessoa, então nenhum líder da matilha saberá sobre um intruso. É por isso que eles tinham sentinelas lá fora. Funcionou bem. Eles foram avisados antes do ataque. Infelizmente, isso não os preparou para o ataque. O grupo Iron Nail está nervoso por causa de Sauron. Eles esperavam que Sauron os atacasse a qualquer momento e estavam preparados para isso. É azar deles não ter sido Sauron quem atacou. Há uma grande rocha na entrada que Sarok precisaria quebrar antes de ter acesso à montanha. Shiger não precisa quebrar esta pedra. Existem buracos ao longo da encosta da montanha de onde os vigias podem ver. Isso é tudo que Shiger precisava. Ele travou seu olhar com o olhar assustado dos vigias. Eles ficaram congelados e seus olhos vidrados. Abra a porta. Ele obrigou. Sua voz entrou em sua mente sem resistência. A vontade deles foi destruída pela intrusão de sua ordem que eles obedeceram. Shiger comandou 5 vigias dessa forma e eles o obedeceram imediatamente. Todos começaram a girar o mecanismo para levantar a pedra pesada na porta. Fim do capítulo. Capítulo 942 O preço da vida eterna. Shiger sorriu em agradecimento. Ele agradece por eles terem tomado a iniciativa de conceder ao seu suposto assassino acesso à sua fortaleza segura. É em momentos como esse que ele percebe que não é mais um Warog. Os traidores foram parados por outros antes que a porta pudesse ser aberta até a metade. Isso já é suficiente para Shiger. Sua figura parada na entrada desabou em uma poça de sangue. O sangue deslizou pela pequena abertura que se abriu para ele. Então ele se reformou dentro da montanha. A voz em sua mente disse com alegria vertiginosa: que comece a carnificina. Ele sorriu também. Eu vou aproveitar isso. Ele foi direto para os líderes da matilha. Eles brilham intensamente em sua visão para que ele sempre possa encontrá-los. Eles são lamentavelmente fracos em comparação com Sauron, então ele foi capaz de reuni-los facilmente. Ele os agarrava e cortava seus membros para que não resistissem. Então ele vai e captura os outros. Nenhum dos líderes da matilha conseguiu escapar dele. Principalmente porque eles não estavam tentando escapar. Eles queriam resistir, então correram em direção ao portão. Eles pensaram que estavam enfrentando Sauron. Suas defesas devem durar um pouco contra Sauron. Eles pensaram errado. Sauron não pode atordoá-los com um único olhar. As mãos de Sauron não podem se transformar em uma lâmina radical que seja afiada o suficiente para cortar a carne e os ossos que estão abaixo dela. Sauron não está imune aos chifres afiados. Sauron não pode enfraquecê-los com a única gota de sangue que saiu de seu ferimento. É seguro dizer que eles subestimaram severamente Shiger. Foi até capturar todos os líderes do parque que ele se permitiu. Primeiro, ele e seus calouros ficaram furiosos. Eles massacraram e mataram todas as pessoas que viram na matilha. Uma batalha sangrenta foi travada dentro da montanha. Foi mais um jantar buffet livre para os vampiros. O sangue fluiu livremente. Foi derramado e estava bêbado. O sangue deve ser restringido nos vasos do corpo. Essa é a opção segura necessária para viver, mas foi feita para fluir livremente no meio ambiente. Os vampiros beberam e jantaram naquela noite. Eles se perderam no devaneio do sangue abundante. Shiger voltou para os líderes da matilha deficientes após o banquete. Ele estava embriagado, então tropeçou um pouco. Ele os encontrou sãos e salvos. Eles já estão se curando. Tudo o que ele fez foi cortar seus membros. Não basta matá-los. Eles seriam capazes de curar seus ferimentos a tempo. Felizmente para eles, Shiger tem algo para ajudá-los a curar mais rapidamente. Ele apertou suas mandíbulas em seus pescoços e bebeu de sua força vital.
Então ele se cortou e os fez beber seu sangue. Ele disse a eles: o que for levado deve ser devolvido. Mas suponho que meu sangue seja mais valioso que o seu. Basta tomá-lo como um presente. Então ele sorriu maliciosamente. É um presente que você terá tempo de retribuir com sua vida eterna. Eles não ouviram uma palavra do que ele disse porque começaram a ter convulsões assim que o sangue dele entrou em seus corpos. Ele estava falando com Orogs desorientados e incoerentes, mas não se importava. Ele olhou com expectativa para ver o que resultaria de sua generosidade. O sangue que ele os fez beber começou a brilhar dentro deles. Ele se espalhou por todo o corpo, criando linhas brilhantes enquanto viajava dentro dos vasos sanguíneos. O sangue eventualmente permeou seus corpos inteiros. Isso os fez brilhar em uma cor vermelha opaca. Eles convulsionaram e se debateram durante todo o processo. Seus corpos tentaram resistir à influência estrangeira que invadia sua existência. Mas a sua resistência falhou. Afinal, a invasão vem de uma existência superior. A sua resistência está fadada a terminar em fracasso. Seu corpo parou depois de ser totalmente invadido pelo sangue. Shiger esperou com expectativa. A voz em sua cabeça dizia: este é o momento da verdade. Eles aceitarão a carnagem e evoluirão ou rejeitarão a bênção e serão destruídos. Se fosse qualquer outra raça, então a conversão em vampiros certamente falharia. Mas os Orogs possuem fragmentos da lei da vida dentro deles. Portanto, agora há uma chance de sucesso na transformação. Essa chance determinará se eles morrerão ou se tornarão seres pseudoéternos. Shiger não teve que esperar muito. 5 dos 11 líderes da matilha rejeitaram a bênção da carnificina. Eles não conseguiram resistir, mas não estavam dispostos a sucumbir à invasão, então se transformaram em poças de sangue. Os outros 6 começaram a mudar. O pelo caiu da pele como se estivessem caindo. Seus corpos ficaram nus, mas não por muito tempo. Uma nova pelagem cresceu sobre seus corpos e os cobriu. Este pelo é de cor vermelha. É fino e suave, ao contrário do grosso anterior. Eles passaram por outras mudanças, mas a visão do pelo vermelho significa sua assimilação pelo Carnide. Shiger assistiu com interesse. Esse tipo de mudança que ele está testemunhando mostra o quão poderoso é seu patrono. Um ser que pode criar esse tipo de mudança mesmo sem estar por perto deve ser muito poderoso. Ele só precisa olhar para dentro de seu corpo para saber o quão poderosa é a voz em sua cabeça. Mas são estas mudanças externas que realmente esclarecem a questão. A voz ficou maravilhada com a visão. Nunca pensei que existisse outra raça que pudesse ser trazida para o grupo do Carnide. Tenho que agradecer àquela vadia branca. Ela fez um bom trabalho na sua raça. Se ao menos ela trabalhasse para mim. Mas ela é muito orgulhosa. Eu, um deus-demônio, o supremo da carnificina, não sou digno o suficiente para ser servido. Imagine o bem que podemos fazer juntos, podemos espalhar a carnagem para todas as raças. O deus-demônio começou a reclamar novamente. Shiger não disse nada, ele apenas ouviu enquanto esperava que seus novos filhotes fossem criados. Eles o cumprimentaram após acordar. Fim do capítulo. Capítulo 943 A noção do bem e do mal. Os 6 se curvaram e disseram: saudamos o Conde Shiger. A saudação deles foi respeitosa e respeitosa, apesar de saberem que ele matou seus familiares e amigos e todos com quem eles se importavam. Ele olhou para eles com um sorriso de escárnio. Ele pode ver o ódio escondido no fundo de seus olhos. Ele não precisa usar sua autoridade sobre eles para saber o que realmente pensam dele. Ele já esteve no lugar deles no passado, então está intimamente familiarizado com a perda deles. Ele brevemente fez uma demonstração de força para discipliná-los e colocá-los em seus devidos lugares. Não é necessário, pois eles irão obedecê-lo de forma absolutamente independente. Mas ele ainda está tonto com sua indulgência anterior. Ele quer derramar mais sangue. Talvez um pouquinho. Ele pensou para si mesmo. Não custa nada mostrar a eles que planejar vingança é inútil. A voz em sua cabeça riu e disse-lhe: você se tornou o diabo que você odeia.
Cenas do que ele acabou de fazer passaram por sua mente. Os sons dos gritos de dor e as visões dos ferimentos terríveis que ele causou de repente bombardearam sua mente. Sua alegria caiu imediatamente. De repente, ele sentiu o impacto do que acabara de fazer. É para um bem maior. Ele respondeu. Ele não deixou que a culpa ou o arrependimento o influenciassem. Ele tentou se convencer de seu motivo. Se você diz, a voz claramente não está convencida. A voz sabe que ele gostou. Ele não quer admitir como deveria, mas a voz não vai denunciá-lo por sua hipocrisia. Em vez disso, a voz ofereceu-lhe conselhos. Saiba disso, não existe bem ou mal. Eles são apenas construções sociais destinadas a manter uma sociedade unida. É uma noção usada para pastorear ovelhas. Se você não faz parte de uma sociedade, então é certo não obedecer às regras dessa sociedade. O que você quer dizer? Shiger perguntou. É ruim matar? A sociedade dirá que é ruim. Mas essa mesma sociedade matará membros de outra sociedade e honrará o ato. Os soldados são homenageados por suas ações de matar outros soldados. A sociedade faz isso para que mais deles matem, serem encorajados a arriscar-se a serviço dessa sociedade. Os laços da sociedade unem os mortais, mas também os dividem. Todos são egoístas. Eles podem se preocupar com aqueles que estão próximos a eles ou com membros de sua própria sociedade, mas outra sociedade é um jogo justo. Portanto, não se preocupe com os conceitos de bom e mal. Preocupe-se com o que você deseja proteger e com o que você matará nos outros para proteger o que você ama ou com quem se importa. Shiger ouviu e ficou surpreso. A voz em sua cabeça geralmente o incentiva a matar e assassinar tudo e todos. Esta é a primeira vez que diz algo lógico e razoável. É surpreendente ouvir algo diferente dos pedidos de carnificina ou do discurso retórico sobre a cadela branca desrespeitosa. Ele descobre que concorda com o que a voz disse. Então ele percebeu que foi influenciado pelas palavras de um demônio. Os demônios estão presentes em todas as culturas. Dizem que são muito astutos e persuasivos. Sua língua doce pode levar um santo ao caminho do abismo. Então ele disse, boa tentativa. Mas não concordo. Matei membros da minha raça para meu próprio benefício egoísta. O que fiz foi errado. Farei questão de expiar meus pecados. A voz bufou. As noções de certo e errado são apenas algemas para os fracos. Supere seus limites. Busque a grandeza e somente a grandeza. Shiger recusou. Gosto do jeito que sou. São as noções de certo e errado que me ajudam a manter minha humanidade e a conter meus impulsos. Sem isso, eu seria um animal selvagem. Eu já vi isso repetidas vezes. O poder sem uma evolução da mente é um absurdo. Um tolo com poder é apenas um tolo poderoso. O poder não torna alguém grande. Você ainda é um tolo. Carnegie já viu essa situação diversas vezes. Por causa de suas bênçãos e acordos, os mortais ganham poder e imortalidade rapidamente. É um poder pelo qual eles não trabalharam e não deveriam ter em uma situação normal. Este poder corrompe, mas não muda quem realmente são os mortais. Isso apenas os faz revelar seu verdadeiro eu e se entregar ao devaneio do prazer. Infelizmente, eles continuam sendo os mesmos tolos ingênuos e de mente fraca que são, apesar do poder que possuem. Shiger não respondeu. Ele acredita em sua superioridade moral e acredita que sua postura sobre o certo e o errado, o bem e o mal, o ajudará a não cair mais nas garras do ser maligno em sua cabeça. Enquanto eu compensar o meu mal, tudo ficará bem. Como você propõe fazer isso? A voz perguntou. Shiger respondeu com determinação. Vou unir os Lorogs e lutar contra a opressão dos Elfos da Floresta. Então encontrarei uma maneira de libertar minha raça de sua maldical. A voz riu. Que idiota! Mas também gosto de trabalhar com idiotas. Shiger ignorou o comentário sobre sua inteligência. Ele deixou a montanha com todos os seus filhotes. Tarde demais agora. Você tem inimigos chegando. Os elfos da floresta alcançaram você. Eles parecem ser transcendentes. A voz em sua cabeça o avisou. Quantos? Ele perguntou. Só 2. A voz respondeu. Perfeito.
Simplesmente perfeito, ele disse enquanto sorria. Parece que minha sorte mudou. Ele não ganhou muita força comendo entidades de mana e refinadores de núcleo de vitalidade fracos, apesar da quantidade que ele matou. A qualidade do sangue é mais importante do que a quantidade para um vampiro. Ele precisa de uma presa digna se quiser se fortalecer como predador. Ele é um leão. Ele não é um gato. Ele não pode engordar vivendo de ratos. Fim do capítulo. Capítulo 944. Um barão ou visconde. O problema de encontrar uma presa digna é um problema que ele não conseguirá resolver nesta cordilheira. Ele estava pensando em ir para outros assentamentos ou cidades ocupadas por outras raças para comer. Portanto, é uma sorte que a presa apropriada tenha chegado prontamente até ele. Ele contou aos seus calouros: "Espere aqui por mim." Então ele disparou para encontrar os elfos da floresta. Os 2 elfos da floresta notaram-no com seu sentido divino antes que ele os alcançasse. Eles ficaram surpresos apesar de esperarem encontrar um vampiro. "É realmente um vampiro," um deles disse surpreso. O outro gritou com ele: "Prepare-se rapidamente para isso. Você sabe o que fazer." O primeiro retrucou: "Eu conheço o procedimento. É apenas um, então lutamos." Os 2 são jovens. Eles nunca encontraram vampiros em suas vidas. Vampiros são abominações que não eram vistas na superfície há muito tempo. Portanto, ver um vampiro é uma experiência nova para eles. Os 2 são apenas batedores destinados a verificar este assentamento Orog em busca de avistamentos de vampiros. Eles não devem enfrentar os vampiros se encontrarem um. Eles devem retornar e relatar assim que encontrarem vampiros. Mas eles podem lutar e capturar um único vampiro para interrogatório se encontrarem um com quem possam lidar. Um deles recitou o que aprenderam sobre vampiros depois de sentir a força de Shiger. É apenas um barão que equivale a um transcendente. Isso significa que é um vampiro maduro. Será forte, mas ainda não será capaz de usar feitiços de sangue. Podemos enfrentá-lo. Seu parceiro revirou os olhos e disse: "Sim. Eu sei disso. Um vampiro precisa ser visconde antes de poder usar feitiços de sangue." Então ele disse entusiasmado: "Isso deve ser fácil." Eles ficaram juntos, de costas um para o outro, e começaram a revisar o conhecimento que tinham sobre vampiros. Os vampiros têm posições e pontos fortes. Cada classificação vem com habilidades diferentes que os capacitam. Preparando-se para o que esperar, eles serão capazes de superar facilmente o vampiro. Eles estão confiantes de que serão capazes de superar qualquer vampiro que não possa usar feitiços de sangue. Vampiros que podem usar feitiços de sangue são muito perigosos. Eles têm mais do que força bruta em seu arsenal. Vampiros não podem usar mana de forma alguma. Eles perderam o acesso a ele e não podem lançar feitiços. Isso os deixou apenas com sua força física aprimorada para lutar. Feitiços de sangue corrigem essa fraqueza. Concede-lhes um meio para ataques à distância. Vampiros que usam feitiços de sangue são mais perigosos que isso. A capacidade de manipular seu sangue também lhes confere a capacidade de criar mais deles. Isso significa que um visconde não é perigoso apenas por causa de seus feitiços de sangue, mas porque raramente fica sozinho. Eles geralmente têm um grupo de vampiros inferiores que obedecem a todas as suas ordens. Mas este vampiro é apenas um transcendente e também está sozinho. Então eles acreditam que não há nada a temer. Lembre-se, não devemos matá-lo. Devemos capturá-lo para interrogatório. O segundo avisou. O primeiro sorriu. Não é fácil matar um vampiro. Eles se regeneram muito bem como nós. Deve ficar tudo bem, desde que eu não apunhale seu coração. Os vampiros costumavam ser temidos quando apareciam no avião. Eram abominações desconhecidas criadas a partir de elfos da floresta. Foi difícil diferenciá-los dos elfos normais da floresta no início. Mas isso mudou. O medo do desconhecido é grande. Os vampiros não são mais desconhecidos. Portanto, eles não são temidos. Os vampiros têm um coração de sangue muito semelhante ao coração da natureza que os elfos da floresta têm. Este coração é a fonte da habilidade divina dos elfos da floresta e da maioria dos elfos.
Mas os elfos perdem a sua fraqueza quando se tornam transcendentes. Isso não é assim para os vampiros. Seu coração permanece até que se tornem marqueses, o que equivale a titãs da lei. É uma fraqueza que os torna facilmente matáveis. Os dois elfos de pele marrom esperaram vigilantes. Seus cabelos verdes fluíam livremente ao vento. E sua armadura verde os encheu de confiança. Eles não estavam nem um pouco acovardados porque um vampiro estava correndo direto para eles. Eles responderam imediatamente após Shiger entrar em seu alcance de ataque. Eles acenaram com as mãos e as árvores ao redor obedeceram à sua vontade. Raízes surgiram do chão para enredar Shiger. Galhos caíram do céu para vencê-lo e restringir seu caminho de retirada. De repente, as videiras cresceram do solo ao redor deles para formar um domínio de plantas. Todas as plantas do domínio se transformaram em armas perigosas destinadas a matar com eficiência. Shiger estava dentro do domínio, mas não estava com medo. Ambas as mãos brilharam e um sabre vermelho sangue saiu delas. Ele girou os sabres e cortou todos os obstáculos em seu caminho. A dupla de elfos da floresta viu suas ações e exclamou ao mesmo tempo, feitiço de sangue. Eles nem sequer se entreolharam antes de se virarem e correrem. Eles escolheram fugir imediatamente porque estavam errados sobre contra quem estavam lutando. Shiger não é um barão, embora pareça um transcendente. Eles estariam corretos em chamá-lo de barão se ele fosse um vampiro normal. Mas ele não é um vampiro normal. Ele é um vampiro ancestral. Como origem de sua linhagem, ele possui a habilidade de usar feitiços de sangue que os viscondes podem usar e também pode usar a habilidade de um conde. Ele usou a habilidade de contar agora e isso selou o destino dos elfos da floresta. Estes são transcendentes como ele, então ele tem que ser sério ao combatê-los. Elas não são as entidades de mana que ele pode intimidar. Ele tem que ter cuidado para não se machucar ou isso retardar a seu progresso. Felizmente, eles não são como Sauron, que não lhe deu a chance de poupar sangue suficiente para um domínio. Fim do capítulo. Capítulo 945 sobre meu cadáver. Ele entrou no alcance de seu domínio e eles também estão próximos o suficiente dele para estar dentro de seu domínio. Ele decidiu encerrar a luta rapidamente. Um oceano de sangue irrompeu dele e envolveu os arredores. Os elfos da floresta que escaparam foram cercados imediatamente. Estamos condenados. É um domínio de sangue. O primeiro elfo da floresta lamentou. Um domínio de sangue significa uma força que é pelo menos uma contagem. A visão de um atingiu este elfo da floresta com desesperança. Sua mente e corpo congelaram de medo. Não é involuntário. Ele simplesmente desistiu. Uma voz em sua cabeça disse que ele deveria desistir e ele o fez de boa vontade. Sair dessa. Seu parceiro gritou com ele. Mas ele não saiu dessa. Ele permaneceu congelado em desespero e não se esquivou, então uma lança de sangue o empalou bem no peito. O sangue cresceu dentro dele. Brotaram vários espinhos que se projetavam dele. Então ele foi consumido pelo sangue. Seu corpo murchou quando foi sugado pela estaca. O elfo da floresta restante foi capturado para que fosse trazido para o rebanho do Carnide. Isso é bom, meu primeiro elfo da floresta. Você será forte e será útil para mim. Shiger disse ao assustado elfo da floresta. A voz na cabeça de Shiger concordou. Sim, a vontade do Carnide será cumprida. O elfo da floresta lutou dentro do oceano de sangue, mas ele o segurou como alcatrão. Seu movimento foi restrito. Ele teve que se mexer apenas para se mover, mas o sangue o restaurou à posição anterior, voltando como borracha elástica. Seus esforços para escapar foram inúteis. Ele finalmente conseguiu dar uma boa olhada em Shiger quando ele se aproximou. Ele viu um Warog com pelo vermelho. Este Warog tem a boca cheia de dentes vermelhos, afiados, mas irregulares. É um nítido contraste com as presas limpas e ordenadas que os vampiros costumam ter. O que você é? Você não é um vampiro normal. Você não se parece com um e pode usar feitiços de sangue. Você não deveria ser capaz de usar feitiços de sangue. Ele perguntou novamente em pânico e confusão, o que é você?
Shiger declarou: eu serei seu novo mestre. Sobre o meu cadáver, o elfo da floresta disse e desejou um mecanismo dentro de sua armadura. O mecanismo ganhou vida e a armadura verde explodiu. O elfo da floresta dentro da armadura foi espalhado no oceano de sangue. A voz na cabeça de Shiger disse com desdém: parece que ele prefere morrer a se tornar um vampiro. Que decepção! Esses elfos da floresta não sabem o que estão perdendo. Talvez seja a sua culpa. Sua aparência deve ter assustado ele. Não quer ser como você. Outros vampiros são bonitos e bonitos, mas você é um vira-lata feio. Shiger encolheu os ombros. Eu teria preferido um novato mais forte. Mas isso também é bom. A morte do elfo da floresta o beneficia. Seu domínio de sangue absorveu os fragmentos dos elfos da floresta. Isso o fortaleceu para que o elfo da floresta não se tornasse um desperdício. Então ele voltou para seus filhotes e continuou a vagar pela cordilheira em busca de presas. Ele encontrou algumas matilhas errantes e outras matilhas nos arredores da cordilheira. Ele também encontrou mais batedores dos quais se alimentou. Mas ele não poderia transformar nenhum dos elfos batedores da floresta em vampiros. Eles prefeririam morrer a se submeter a ele. Sua caça ocorreu durante um período de semanas. Foi um período de engurgitamento para Shiger. Ele ficou mais forte rapidamente. Então ele retornou para Sauron quando ficou confiante em sua força. E foi assim que Shiger retornou para a matilha de peles de ferro. Ele também não veio sozinho. Ele veio com ajuda contratada na forma de muitos calouros do estágio humana. Ele apareceu com seu grupo no mesmo local de sua derrota anterior. Então ele gritou a plenos pulmões: venha e enfrente-me, desonroso Sauron. O grito ecoou por uma grande distância por toda a cordilheira. Shiger não esperou que Sauron o encontrasse. Ele anunciou sua presença grandiosamente. Ele não precisava ter se incomodado. Sauron apareceu assim que sentiu o intruso. Ele estava compreensivelmente confuso e surpreso por Shiger ser o intruso. Eu não matei você? Sauron perguntou. Eu sou imortal. Nunca poderei morrer. Shiger respondeu presunçosamente. Sauron não fez nenhum comentário sarcástico desta vez. Ele pode sentir a mudança em Shiger e na situação. Shiger está muito mais forte do que antes. Shiger também está aqui com mais inimigos. Talvez eu não tenha te matado muito bem da última vez. Vou me certificar de corrigir a situação desta vez. Ele disse para Shiger. Então ele uivou para o céu noturno. Seu uivo é diferente de outros alfas. É pesado e barítono. Causa uma reverberação profunda que pode ser sentida dentro dos ossos. Isso causou uma vibração dentro daqueles que ouviram. O uivo de Sauron originou-se do fundo de seu peito antes de sair de sua boca. Formou ondas sonoras visíveis à medida que se espalhava por sua boca. Todo guerreiro que ouviu o uivo ficou imediatamente agitado. Eles foram convocados pelo Alfa da Matilha e devem obedecer. A primeira coisa que fizeram foi uivar para indicar que ouviram o chamado e que estavam a caminho. Então uivos ressoaram por toda a cordilheira. A noite ganhou vida com uivos e rosnados. Então os guerreiros começaram a se mover depois de uivar. Eles libertaram suas feras interiores. Sua forma aumentou enquanto eles se curvavam, de modo que agora correm de 4. Em seguida, eles começaram a correr em direção ao líder da matilha. Os betas seguiram seus alfas e os alfas abriram o caminho para o alfa dos alfas. A marcha de passos começou a aumentar. Milhares de patas pesadas atingiram a montanha enquanto os guerreiros convergiam para o vale. Pedras soltas e areia começaram a tremer e vibrar. É como se um grupo de animais migratórios estivesse em debandada. Fim do capítulo. Capítulo 946. Corra com o bando. Sauron sorriu largamente. Ele sentiu o poder preenchê-lo em abundância. Vendo o reconhecimento de seus guerreiros. O respeito e a coragem deles infundiram-lhe força. Sua lealdade inabalável e confiança inegável nele o encheram de orgulho. É o suficiente para ele inchar. E ele fez. Ele começou a inchar enquanto se transformava. Ele disse a Shiger: "Ah, que sensação! É a sensação de fazer parte de uma matilha.
Imortal ou não, esse é um sentimento que você nunca terá. Você não é mais um de nós. Você é uma abominação. Você é evitado. O rosto de Shiger caiu. As palavras de Sauron atingiram um nervo. É verdade que ele nunca mais correrá com uma matilha. Ele pode ouvi-los uivando por toda a cordilheira. Eles foram chamados, então responderão. O barulho de seu uivo aumenta em um crescendo, como o rufar de tambores de guerra. É o som de uma matilha que está prestes a partir. Isso lembrou Shiger do que ele costumava ter. E trouxe de volta a dor do que ele perdeu quando se tornou um vampiro. Cada membro da matilha ficará mais forte por causa do vínculo entre eles. Um beta solitário não é tão forte quanto um beta em um esquadrão. Um beta em um esquadrão de 4 não é tão forte quanto um beta em um esquadrão de 6. O mesmo vale para alfas. Mas acima de um esquadrão está uma matilha. Nenhuma quantidade de vínculos dentro de um esquadrão pode ser comparada aos vínculos de uma matilha e a força que ela fornece. E no topo da matilha está o líder da matilha. Shiger costumava ser um líder de matilha. Ele costumava sempre ter seus companheiros de matilha atrás dele. Ele sempre confiou que eles o seguiriam até o inferno e voltariam. E eles fizeram. Eles morreram para que ele pudesse escapar. Eles morreram para que ele os vingasse. Eles nunca falharam com ele. Eles eram seus irmãos e irmãs de armas. Eles eram sua família. Ele sabia instintivamente onde cada um deles estava em sua formação. Ele costumava compartilhar sua dor e alegria. Ele desistiu disso pela chance de se tornar imortal. Ele nunca mais experimentara esse sentimento de camaradagem. Ele nunca mais correrá com uma matilha. Caramba, ele não consegue mais se transformar em sua forma de besta. Ele nunca descansará com seus irmãos caídos e abençoará as gerações futuras, mesmo na morte. Sauron está certo. Ele é uma abominação. E ele foi rejeitado para sempre pela conexão que une todo o Orog. É nesse ponto que o arrependimento não pôde deixar de surgir dentro dele. Lágrimas vieram espontaneamente de seus olhos. Ele caiu de joelhos e chorou. Ele chorou lágrimas de sangue por sua perda. É tudo culpa sua, ele disse entre soluços. Ele é uma abominação agora. E é tudo culpa de Sauron. Também foi culpa dele. Ele era fraco e não conseguia defender o que lhe importava. Mas foi Sauron quem o empurrou para onde está hoje. Ele rugiu, para isso, você deve morrer. Então ele uivou e correu em direção a Sauron. Sauron também rugiu e o enfrentou em combate. Vampire o Orog e o Orog Paragon colidiram no ar. Foi uma agitação de ação. Eles se atacaram. Feitiços de sangue esculpiram Sauron assim como garras afiadas rasgaram Shiger. Eles procuraram destruir um ao outro. Nenhum deles desistiu de um único passo. Eles lutaram com suas garras e dentes para tirar a vida um do outro. Foi violento. E foi lindo. Feitiços de sangue brilhavam em vermelho e garras brilhavam em prata sob a luz da lua vermelha. Os dois se tornaram um feixe entrelaçado de esforço físico e violência. Eles uivaram e rosnaram, mas nenhum deles latiu ou chorou. Eles não podiam sentir a dor de seus corpos sendo estruturalmente comprometidos. Eles apenas sentiam uma sede de sangue sem limites e a necessidade de proteger aquilo com que se importavam. Shiger não tinha sangue para sangrar, não importa o quão ferido ele estivesse, juntos logo depois. Quanto a Sauron, ele está cheio de mana sem limites. A perda de sangue de seus ferimentos não o atrasou em nada. De todas as coisas, parece que os dois podem continuar lutando para sempre. A matilha logo se juntou ao líder da matilha. Milhares de feras predatórias diferentes emergiram do vale e das duas montanhas que o flanqueavam. São enormes monstruosidades com figuras onduladas com fibras musculares compactadas sob o pelo. Suas duas patas dianteiras são tão grossas quanto as dos ursos, enquanto seus membros posteriores têm coxas grossas e membros anteriores finos que terminam em cascos. Eles também têm chifres afiados que brilham à noite. Esses chifres por si só os tornam mortais. Eles podem sangrar qualquer coisa em seu caminho. Nenhuma cavalaria pode ficar no seu caminho. Eles correm com força para esmagar tudo em seu caminho.
Eles estão na casa das dezenas de milhares. Essa é uma força a ser reconhecida. Eles não eram turbulentos e caóticos, apesar de seus números. Eles não colidiram um com o outro nem bloquearam o caminho um do outro enquanto avançavam. Eles se moviam como uma entidade única, com cada parte funcionando como um todo. Eles se comunicaram entre si, mesmo sem fazê-lo conscientemente. Os inimigos que enfrentarão são poderosos, mas nenhum deles sente medo. A matilha não sente medo. Por que sentir medo quando você não está sozinho? Você nunca está sozinho em uma matilha. Cada um dará a vida pelo outro. Mas a prioridade é sempre dos que estão no topo da hierarquia. Os betas protegerão seus alfas e os alfas protegerão o líder da matilha. Foi com essa determinação que eles entraram em confronto com os numerosos vampiros do estágio humana que Shiger trouxe. Fim do capítulo. Capítulo 947. Deleite-se com a violência. Shiger trouxe consigo vários calouros para lutar. Eles chegam a 100 em número. Os vampiros estão em grande desvantagem numérica, mas também são mais fortes individualmente. As duas forças entraram em confronto sem que ninguém ganhasse vantagem. Os vampiros se agruparam. É o comportamento da matilha da raça anterior. É um hábito que não lhes traz nenhum benefício real no momento, exceto evitar que fiquem sobrecarregados. Então os vampiros formaram uma pequena fortaleza dentro da maré de Orogs que os atacou de todas as direções enquanto Shiger e Sauron atacavam um ao outro no ar. A vontade do avião estava assistindo a este evento espetacular. A fonte da vida também observava tudo com interesse. Os dois permaneceram em silêncio enquanto observavam. O deus demônio da carnificina não ficou em silêncio. Clamava por mais carnificina e violência. Sua voz soou alto na mente de Shiger enquanto o instigava: destrua-o. Destrua sua existência em pedaços. Abra seu interior para o ar gelado da noite. Deixe seu sangue molhar a terra e deixe a terra beber livremente dele, até que esteja bêbado. Ele causou toda a sua dor. Então faça-o sentir dor. Houve carnificina. Sangue foi derramado por toda parte. A vida foi feita para fazer a transição para a morte. A força vital se transformou em força mortal em grandes quantidades. A alma foi libertada das algemas do corpo. E foi lindo. A luz da lua parecia brilhar mais forte naquela noite. Sua luz brilhou sobre aquela beleza grotesca e fez o sangue parecer brilhar na noite. O mundo estava coberto por uma tonalidade vermelha que se intensificava à medida que mais sangue fluía para a terra. A aura de sangue e morte se adensou no vale. Permeou tudo, incluindo o corpo e a alma de todos no vale. Ragnarok estava assistindo. O fedor de sangue e morte subiu até ele em sua posição no topo de uma montanha. Ele observou para si mesmo. Violência e demônios realmente andam de mãos dadas. O cheiro de sangue e morte o lembrou da primeira vez que experimentou algo assim. Foi com Galdira quando o plano da vida foi atacado por demônios. Seus olhos foram abertos por essa experiência e sua vida mudou para sempre. Que nostálgico, ele murmurou. Ele assistiu desde o início da batalha e testemunhou o confronto inicial entre Sauron e Shiger. O que ele viu permitiu-lhe finalmente tomar uma decisão. Ele observou silenciosamente: Sauron e Shiger estão empatados. Os Orogs e os vampiros também estão em um impasse. A luta pode ocorrer em ambos os sentidos. Os vampiros são incansáveis. Eles podem aguentar por horas. Os Orogs vão se cansar, mas eles têm a vantagem dos números. Os vampiros certamente perderão se o sol nascer. Mesmo Shiger não pode suportar o sol. Qualquer coisa pode acontecer entre agora e o nascer do sol. Que é hora de fazer um movimento. Sua mãe não significa que Shiger não possa matá-lo. Os pais comem seus filhotes em todo o reino. Shiger também é um vampiro que se alimenta de vida. Então ele é praticamente comida para seu pai, sua força. Ele é mais fraco que Shiger, então ele não está seguro com Shiger. Mas isso mudará se ele tiver força suficiente para se defender. Ele terá a chance de negociar com Shiger. Os vampiros são ruins, mas isso não é um problema para ele. Força é o que reina supremo.
Se você for tão forte quanto um vampiro, então poderá falar em igualdade de condições com um. Sua situação não melhora mesmo que os Worogs vençam. Shiger foi derrotado e morto da última vez. Então ele voltou muito mais forte. A mesma coisa pode acontecer novamente. Shiger só irá desgastar o pacote Iron Fur. Isso é o que os vampiros fazem. Eles se espalham como uma doença e ficam mais fortes com o tempo, a menos que sejam mortos permanentemente. Um visconde já é um problema sério. Eles podem espalhar a praga do vampirismo. Mas eles têm que descansar entre a criação dos filhotes. Eles não podem criar calouros desenfreadamente. Cada novato que eles criarem irá enfraquecê-los. Isso não é o mesmo para um vampiro ancestral. Shiger pode criar milhares de calouros em uma única noite, em comparação com um visconde que provavelmente pode criar um novo calouro a cada mês. Portanto, o bando Iron Fur está em apuros, independentemente da vitória ou derrota. Um vampiro ancestral é uma entidade terrível para ser inimigo. Ele não tem como matar Shiger permanentemente. Mesmo que o faça, ele não o fará porque estará arriscando a vingança de todos os vampiros do avião. Os vampiros ancestrais são sagrados. Matar alguém é um pecado imperdoável. Cada vampiro em sua linhagem morrerá se um vampiro ancestral morrer. Não há como os outros vampiros ancestrais permitirem que tal ameaça exista. Ele será caçado em todos os lugares. Ele já tem elfos da floresta como inimigos. Ele não quer adicionar vampiros à sua lista de inimigos. Não são nem mesmo inimigos individuais. É fazer inimigos de uma raça inteira. É melhor fazer de uma raça um aliado para que possam protegê-lo da outra raça. Um vampiro ancestral é uma boa pessoa para facilitar a obtenção da ajuda de vampiros. Os vampiros poderão ajudá-lo a resistir aos elfos da floresta. Se ele vai bajular alguém, fica claro a quem ele deve bajular. Seus olhos brilharam quando ele disse: "Acho que vou seguir com o plano B." Sou só eu ou Carnage é a melhor líder de torcida. Fim do capítulo. Capítulo 948 Plano B. Ele sabia que algo assim poderia acontecer após a última derrota de Shiger. Ele esperava por isso, então já fez planos para suas ações quando Shiger retornar. Ele tem 3 planos. O plano A é executado imediatamente se o Shiger tiver uma vantagem esmagadora. O plano C é ficar e não fazer nada por enquanto se Sauron tiver vantagem. O plano B é inclinar as chances da batalha a seu favor. Para isso ele precisa de força. Ele sorriu maldosamente enquanto se virava para olhar o alto totem branco em seu pico. Seus olhos dourados brilharam intensamente no escuro. Seus dentes pretos e a escuridão da noite tornavam muito difícil saber que ele mostrou os dentes num sorriso. Um Warog que vê a maneira como ele mostrou os dentes saberá que algo ruim está para acontecer. Acho que seu mundo está prestes a acabar. Ele disse aos ocupantes do pilar. Então ele alcançou a conexão entre eles. Seu sentido divino acendeu como uma chama dentro do totem. Os remanescentes dos guerreiros reuniram-se para este clarão como mariposas para a chama. Ele esperou até ter agarrado cada remanescente. Então ele arrancou os restos dos guerreiros mortos do pilar do totem. O pilar do totem brilhou intensamente enquanto tentava resistir. Mas a resistência é inútil. É apenas uma rocha no caminho do oceano. Ele será erodido e destruído com o passar do tempo. Esse destino aconteceu imediatamente. O totem começou a virar pó enquanto brilhava ainda mais. Partículas brancas de luz foram criadas a partir de seus destroços. Essas notas brancas de luz formaram uma nuvem brilhante na escuridão da noite. A nuvem enxameou ansiosamente em sua direção. Eles parecem felizes, mas na verdade estão tristes. Um gemido triste passou pelo vento sem fonte. É o luto dos espíritos dos antepassados pela perda do seu lar. Ragnarok podia ouvir os gemidos, mas não se importou com isso. Ele ativou sua âncora imediatamente. Seu chifre esquerdo fragmentou-se em flocos vermelhos. As tatuagens em seu corpo brilharam e desapareceram de seu pelo. Eles juntaram os flocos vermelhos para formar uma pequena nuvem vermelha. As partículas brancas de luz encontraram-se com a nuvem vermelha.
As duas nuvens não se chocaram. As partículas brancas não resistiram e foram facilmente assimiladas. Ele é o único xamã e Sauron está atualmente ocupado em uma luta de vida ou morte. Portanto, não houve resistência alguma. Mesmo que houvesse resistência, não ajudaria contra o poder da alma de Ragnarok. O som do luto aumentou à medida que as luzes brancas sucumbiram. Eles não queriam morrer, então imploraram, mas foi inútil. A nuvem vermelha absorveu as partículas brancas e aumentou de tamanho. Tornou-se 4 vezes maior. A nuvem vermelha tornou-se tão grande que obscureceu sua figura. É uma melhoria qualitativa e quantitativa de suas tatuagens poderosas. Seu impulso saltou de 2.660% para 10.600% imediatamente. Poder. Ele disse ao sentir a força dentro dele. Não há nada como a sensação de poder. Então a nuvem vermelha convergiu novamente para seu corpo. Seu chifre esquerdo apareceu em sua cabeça. Está mais vermelho que o normal e suas tatuagens vermelhas estão mais vivas que o normal. Eles estão se movendo em seu pelo branco. Ele moveu seu corpo para praticar alguns movimentos. Ele achou seus movimentos mais fáceis de realizar e mais rápidos na execução. Gosto do plano B, ele disse antes de começar a mudar. Seu pelo ondulou e os músculos abaixo dele mudaram. Seu osso mudou. Eles mudaram de posição e forma. Ele ficou maior, mas não tão grande quanto Sauron. O impulso de Sauron vem do excesso de mana vinculado à sua existência através das conexões que ele possui. Quanto a ele, seu impulso vem da morte. A morte não combina bem com mana, então ele não aumenta exponencialmente de tamanho. Então ele passou a ter 5 metros em 8, em vez dos 8 metros que Sauron tem. Ele não é tão grande quanto Sauron, mas tem poder. Isso é o suficiente para ele. Ele ativou sua forma de besta e se transformou em uma fera branca gigante com tatuagens vermelhas brilhantes em seu pelo. Ele tem dentes pretos e garras pretas. Um de seus chifres é vermelho enquanto o outro é preto. Seus olhos brilhavam com uma luz dourada brilhante por dentro. É por causa de sua alma imensamente poderosa. Sua besta interior foi despertada. E isso o emocionou infinitamente. Ele uivou triunfantemente para o céu por causa disso. Isso o fez se sentir tonto e animado. Ele pode sentir uma espécie de emoção por todo o corpo. Sua besta está em plena forma e está com fome. Está faminto por ação e algo mais. Então ele saltou do pico que estava observando em direção ao campo de batalha. Tanto Sauron quanto Shigger notaram o combatente que se aproximava. Sauron ficou chocado e furioso. Ele foi o primeiro a sentir as mudanças que acabaram de ocorrer. Ele queria marchar até Ragnarok e espancá-lo pelo que ele fez à base espiritual de sua matilha. Infelizmente, ele está muito ocupado no momento. Ele está com as mãos ocupadas e está lutando por sua vida. Então ele não pode disciplinar Ragnarok agora. Seu humor mudou quando percebeu que Ragnarok estava vindo em sua direção. Talvez não tenha sido uma ideia tão ruim. Ele resmungou interiormente. O que Ragnarok fez não é mais tão ruim agora que ele está vindo para ajudá-lo. Um Omega geralmente não participa dos conflitos da matilha, então ele aprecia o que Ragnarok está fazendo. A ajuda de Ragnarok certamente será fundamental para matar Shigger. Ele não admite que precisa de ajuda. E ele ainda punirá Ragnarok. A punição simplesmente não será tão severa. Ele não pensava de outra forma sobre o motivo de Ragnarok. Não há como ele suspeitar que Ragnarok ajudará o inimigo, Shigger, a abominação. Isso é uma loucura e Ragnarok não é uma loucura. Ragnarok é o xamã mais sensato e inteligente que ele conhece. Não há como ele fazer algo tão tolo. Fim do capítulo. Capítulo 949 Eu sou seu pai. Shigger também ficou chocado quando notou a gigante besta branca Warog vindo em direção a eles. Por um minuto ele pensou que era ele quem vinha. A forma animal de Ragnarok o lembrava de sua própria forma animal. Ele costumava ter pelo branco também. Sua conversão ao vampirismo mudou isso para ele. Mas ele não ficou pensando no que perdeu por muito tempo.
Ele está numa situação crítica em que a adição de um combatente extra causará um impacto drástico. Ele gostaria de acreditar que Ragnarok está vindo para ajudá-lo, mas sabe que é altamente improvável. Quais são as chances de Ragnarok saber que ele é o pai e ainda ter amor familiar suficiente por ele, apesar de sua aparência atual, e ajudá-lo em sua luta contra Sauron? Então ele gritou para Ragnarok: "Eu sou o seu pai. Não ajude Sauron. Eu sou seu pai." O grito assustou Sauron. Seus olhos em forma de besta se arregalaram. Ele percebeu algo então. É que ele nunca viu a forma animal de Ragnarok e que sua forma animal é muito semelhante à de Sigurd. Ele percebeu que talvez Sigurd não esteja mentindo sobre o relacionamento deles. Um Orog pode ajudar seu pai se ele for percebido como tendo sido enganado e tratado injustamente. E ele tirou Sigurd de sua matilha. Ele começou a suspeitar das reais intenções de Ragnarok ao vir. Além disso, se Ragnarok quisesse ajudar, ele não precisava destruir o totem. A assistência de qualquer entidade de mana, por mais fraca que seja, é suficiente para inclinar a balança da batalha. Mas se Ragnarok queria traí-lo, então destruir o totem é simplesmente apropriado. Então Sauron gritou para ele: "Fique longe do Ragnarok. Você não é necessário aqui." Ragnarok não parou por causa dos dois gritos. Ele já sabe que Sigurd é seu pai. Sauron saber disso não muda a situação. Ele continuou a se aproximar com firmeza. Ele fará o que quiser, independentemente da opinião deles sobre isso. Seus dentes pretos começaram a brilhar em preparação para sua intromissão. Ele infundiu o máximo de mana que pôde. Sauron e Sigurd ficaram confusos. Eles não sabiam o que fazer. A confusão deles não foi esclarecida quando Ragnarok os informou de suas intenções. Ele gritou em resposta: "Não se preocupem, estou indo ajudar." Eles ficaram mais confusos. Quem ele vai vir e ajudar? Eles não sabem, mas não pode ceder terreno na luta atual ou qualquer fraqueza será aproveitada. Se quiserem se separar, tem que ser mútuo. Ambos têm que fazer uma pausa exatamente ao mesmo tempo e dar um passo para trás. Mas eles vão fazer isso? Não, porque não confiam que o outro realmente faça uma pausa e não tire vantagem do outro. Então eles continuaram a lutar. Ragnarok os alcançou. Mana foi infundida em seus dentes. Ele liberou sua habilidade divina imediatamente quando chegou perto o suficiente. Um fantasma de duas mandíbulas negras e ossudas com dentes voou para fora de sua boca. Essa mandíbula fantasma é maior que sua cabeça. Isso fez com que os dois lutadores sentissem pavor. Eles sentiram uma apreensão de ameaça e perigo quando a mandíbula se aproximou deles. Isso tornou a corrida uma ideia muito boa. Ambos decidiram naquele momento fazer uma pausa e separar a luta. Infelizmente, as mandíbulas eram muito rápidas e muito próximas. As mandíbulas fantasmas se fecharam em seu alvo. Era tarde demais para Sigurd se esquivar. Houve um estalo audível quando a mandíbula superior e inferior rasgaram a carne e se chocaram uma contra a outra. Esse estalo foi seguido por um grito de dor. As mandíbulas fantasmas negras deram uma grande mordida na lateral de Sigurd. Então ele gritou de dor. As mandíbulas fantasmas desapareceram após terminar sua missão maliciosa. O dano estava feito. Sigurd sofreu uma lesão deliberada em um movimento. Ragnarok já é maior que ele, então as mandíbulas fantasmas que são maiores que a cabeça de Ragnarok deram uma grande mordida nele. Ele está faltando mais da metade de seu corpo por causa dos danos. Ele parece um lanche meio comido que foi mordiscado. Sauron ficou chocado e em estado de estupor. Sua boca estava aberta. Há duas razões pelas quais ele está tão chocado. A quantidade de dano que Ragnarok causou o deixou maravilhado. A visão das mandíbulas fantasmas também evocou alguma compreensão. Ele ouviu histórias sobre as façanhas dos antigos alfas e dos imperadores. Há algo peculiar nesses contos. Muitas das histórias não são mais precisas devido à passagem do tempo. Mas o que as histórias são sempre consistentes é a menção ao poder mordaz dessas figuras lendárias. Disse que sua boca poderia se expandir e mastigar seus inimigos.
Às vezes, eles são até capazes de engolir um inimigo inteiro com uma única mordida. Tal coisa nunca foi vista antes até agora. Sauron olhou para Ragnarok e disse: então é por isso que seus dentes e garras são pretos. Pode ser considerado uma coincidência que Ragnarok tenha chifres, dentes e garras pretos como os antigos Worogs. Mas não pode ser coincidência que ele também possa fazer o que os antigos Worogs só foram considerados capazes de fazer. Ragnarok deve ser como os antigos Worogs. Ragnarok não parou após aquele ataque. Ele atacou Sigurd e procurou terminar o que começou. Sigurd também não resistiu. Essa mordida feriu sua mente e corpo. Ele não conseguiu reunir forças para implorar, muito menos lutar contra Ragnarok. Então Ragnarok deu mais algumas mordidas nele com os dentes antes que ele pudesse se regenerar. Ele o comeu mais rápido do que Sigurd poderia se regenerar. Sauron assistiu à luta sem interferir. Ele não tem presença de espírito para continuar lutando. O que ele experimentou hoje o chocou profundamente. Foi até Ragnarok terminar que ele encontrou coragem para falar. Fim do capítulo. Capítulo 950. Salve o executor. Ele perguntou ao Ragnarok: por que você pode usar o Dunchomp? Ragnarok estava limpando o sangue de seu pelo lambendo. Ele não parou quando ouviu a pergunta. Ele respondeu sem olhar para Sauron: acho que você viu isso. Claro que viu, você tem olhos e não é cego. Essa não era a resposta que Sauron queria ouvir e a maneira como Ragnarok falou com ele o irritou. Ele não sentiu nenhum pingo de respeito do xamã de sua tribo. Então ele se lembrou da destruição do totem e seu descontentamento se transformou em raiva. Ele rosnou para Ragnarok e gritou: pare o que está fazendo e me responda. Ragnarok parou de se lamber. Ele virou a cabeça para Sauron e fixou seus olhos dourados no líder do parque da matilha Ironfur. Sauron deu um passo para trás assustado. Foi um movimento involuntário do qual ele se arrependeu imediatamente. Isso fez com que sua raiva aumentasse ainda mais. Ele deu um passo à frente e se aproximou de Ragnarok. Sua forma e postura tornaram-se ameaçadoras. Responda à pergunta. Ele exigiu novamente com um grunhido. Os olhos dourados de Ragnarok brilharam de alegria. Ele está em sua forma de besta, então não consegue rir do jeito que gostaria. Ele pode sorrir, no entanto. E ele fez. Ele ergueu os lábios e sorriu. Todos os seus dentes estavam à mostra para o líder da matilha em desafio. É um gesto desrespeitoso. É também um gesto ameaçador. Sauron viu isso e atacou Ragnarok. Ragnarok não foi pego de surpresa. Ele estava esperando por isso. É por isso que ele sorriu. Ele atacou de volta e os dois começaram a lutar. Um pequeno Warog bestial de pelo branco enfrentou um Warog bestial de pelo marrom muito maior. Isso não deveria acontecer em circunstâncias normais. Um ômega e um alfa não têm motivos para lutar. Mas foram trocados gestos ameaçadores e nenhum deles está disposto a recuar. Então eles devem lutar. Os dois aumentaram a agilidade primeiro com seu atributo Power. Isso os tornou muito rápidos e com grande impulso. Então eles mudaram o aumento de potência de agilidade para força. Precisa de força para ganhar vantagem no confronto físico que está prestes a ocorrer quando se enfrentar. Sauron tem um aumento de 12.840% com uma estatística de 1000 em força. Ragnarok tem um aumento de 10.600% e uma estatística de força de mais de 2000. É óbvio quem vai ganhar. Mas Ragnarok também tem experiência nas etapas do impulso. Os macacos sábios da batalha usaram a manipulação do impulso para derrotar oponentes mais fortes. É suficiente dizer que Sauron nunca teve chance. Ele perdeu a aceleração por trás do impulso para frente quando mudou seu impulso para força. Ragnarok, por outro lado, manteve seu ímpeto quando mudou para amplificar a força. Então Ragnarok combinou seu alto impulso com sua maior força para colidir com o líder da matilha. Eles se chocaram. Sauron foi derrubado imediatamente. Ele foi enviado voando em estado de choque. É a 10ª vez que ele ficará chocado esta noite. É também o último.
Ragnarok acelerou ainda mais em vez de ser desacelerado pela colisão. Ele não perdeu impulso durante o flash. Ele usou o impulso dos dois para acelerar, então alcançou Sauron rapidamente. Então ele mordeu o pescoço. Suas mandíbulas se chocaram como armadilhas de aço. Eles rasgavam a carne com a mesma facilidade com que quebravam galhos. Então ele arrancou a cabeça do líder da matilha. Foi uma visão e tanto de se ver. O Orog menor venceu a luta contra o Orog maior em um único confronto. Mas Sauron não desistiu sem resistência. Ele tentou entrar no Ragnarok quando seu pescoço foi mordido. Ele conseguiu isso. Suas garras conseguiram fazer contato mortal com o corpo do oponente. Ragnarok é forte, mas o impulso não pode aumentar sua defesa física e o impulso do poder não pode aumentar sua defesa física agora porque ele o está usando para obter força. Ele tem uma barreira ao seu redor. Parou todos os danos. Ele nem sentiu a força contundente do golpe. Sauron teria causado um ferimento terrível em seu corpo se não fosse por aquela barreira. Ele fez o seu melhor. É uma pena que ele seja superado de todas as maneiras possíveis. Ragnarok não é apenas um ômega com uma quantidade de impulso sem precedentes. Ele também é um ômega com habilidades de luta que nunca foram vistas no avião e habilidades de criação de feitiços que farão os melhores criadores de feitiços no avião estremecerem de choque. É muito comum quem está no caminho da alma ter barreiras. Se forem como Ragnarok, terão mais de uma barreira. Sauron rompeu a primeira barreira e não conseguiu penetrar a segunda com suas garras. A quarta barreira até a 20ª barreira permaneceu bem. Por outro lado, Ragnarok superou facilmente suas defesas. Ele rasgou o pescoço de Sauron e esmagou sua coluna com uma única mordida. Então ele separou a cabeça, afastando-a do corpo. O dano foi demais para Sauron suportar. Seu corpo voltou à sua forma humanoide. Sua forma ficou menor, então Ragnarok se elevou sobre ele. Seu corpo foi separado de sua cabeça, mas ele ainda está bem vivo. Na verdade, ele pode se recuperar dos ferimentos se não perder muito mana com a perda de sangue. Ele tossiu sangue enquanto lutava para falar. Ele disse, salve o futuro carrasco. Ele não estava implorando por misericórdia. Ele está simplesmente reconhecendo Ragnarok e apresentando seus respeitos. Ele sabia disso quando decidiu lutar contra Ragnarok. Mas ele foi em frente para lutar porque não queria se curvar ao Ragnarok, independentemente de seu potencial como futuro executor. Ragnarok ainda é uma entidade humana e Ragnarok o desrespeitou, então eles tiveram que lutar. Sua honra não permitirá de outra forma. Mas ele perdeu. Sua perda e seu respeito pelos antigos Uorogs o fizeram oferecer seus respeitos como seu último suspiro. Fim do capítulo. Não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Confúcio.